Num mundo cada vez mais artificial, a gente precisa voltar para o natural. Naturalmente, um canal amplificador de práticas naturais como um catalisador de consciências através da reconexão de corpo, mente e espírito. Hoje no Naturalmente eu estou recebendo a Fernanda Ribeiro, a Fita, né? Ela é hipnoterapeuta integrativa, psicanalista com linguagem de corpo e atua com diferentes ferramentas como a programação neurolinguística, entre outras técnicas. Ela tem especialização em emagrecimento e atua também com hipnose para crianças e adolescentes. E eu já fui uma paciente da Fita com a hipnose, né, Fita? Verdade. Então, Fita, me conta, como que funciona a hipnose? A hipnose, na verdade, nada mais é do que a gente ali quebrar uma barreira entre a nossa mente consciente e a subconsciente. Então, a gente simplesmente consegue ali atingir uma parte maior, às vezes, desconhecida. Então, a hipnose, ela seria uma hipnoterapia, né? Porque essa hipnose de palco que você falou é maravilhosa, porque você fala, não é possível que a pessoa está realmente ali, ela desejou passar por aquilo, né? Ela quis passar por aquela experiência e a nossa mente é muito poderosa. Então, a gente consegue, às vezes, por essa hipnose de palco, ver o poder da nossa mente e como a gente consegue se transformar. E a gente usa essa ferramenta, a hipnose nada mais é do que uma ferramenta dessa interiorização, da gente conseguir atingir pontos mais profundos da nossa mente que às vezes a gente desconhece. Como que a hipnose pode ajudar uma pessoa? Olha, tem muitas coisas, né, que a gente consegue ajudar. Eu acho que a primeira situação é a pessoa quer ser ajudada? Ela tem vontade? Porque às vezes, nossa, mas a minha amiga, não sei o quê, mas a pessoa quer, porque às vezes a gente quer ajudar alguém e aquela pessoa não quer ser ajudada, ela acha que ela não precisa, ela ainda não enxergou aquilo, né, como realmente um problema. Então, a pessoa, primeiro fato, ela precisa querer. E depois disso, né, para muitas coisas a gente pode usar essa ferramenta como autoconhecimento, porque eu acho que o mais importante na nossa vida é a gente se autoconhecer, né? A gente realmente ver quem a gente é, né, perceber isso e conseguir se transformar. Então, eu acho muito importante para o autoconhecimento, mas para coisas assim, fobias. Tem pessoas que têm pavor de altura, de lagartixa. Todo mundo conhece alguém que tenha, né, enfim, como é que chama? Pomba, já atendi bastante, lagartixa. E é uma coisa que a pessoa, você olha para outra e fala, não pode ser que você tem. E a pessoa descontrola. Ela entra ali numa situação que ela não tem controle mais das situações. Às vezes pode pôr até a vida em risco ou a vida de alguém. Então, é muito eficaz para essas situações. Depressão, enfim, várias coisas. A pessoa, porque a mente tenta se proteger, e de repente ela pode ter sofrido algum trauma, algum abuso, e ela esqueceu. Com certeza. Mas isso reflete no comportamento, às vezes vem em forma de angústia, de ansiedade, mas ela não sabe, porque ela não lembra. Sim. Porque a mente, na maneira de proteger e ela se defender, ela esqueceu. Sim, a gente tem muitos mecanismos de defesa do ego, né? Quando você estuda um pouquinho de psicologia analítica, da psicanálise, a gente encontra aí vários desses porquês, né? Que é nosso mecanismo de defesa do ego. E todo mundo usa, né? E tem pessoas, às vezes, que estão ali com o ego mais fragilizado. Às vezes a pessoa está com aquele ego inflado. Então ela acaba usando mais e não percebendo. Então por isso que eu falo que o autoconhecimento é o principal. Porque todos nós usamos também na nossa vida esses mecanismos de defesa. E pode ser a negação, o esquecimento, a projeção. Tem várias maneiras da gente se proteger. E às vezes realmente a gente esquece. Então, a hipnose, né, a gente consegue ali trabalhar a nível subconsciente ou inconsciente, dependendo aí da escola, né, como você vai ler isso e chegar ali mais na raiz da situação, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa e começou com outra situação. Enfim, a nossa mente é muito fértil, né? E muitas vezes a nossa mente mente pra gente. A gente enxerga uma coisa e é outra, enfim. Então, eu acho muito bacana um profissional, alguém capacitado, responsável para poder te levar nesses encontros e você vê realmente, não, olha, mas começou em tal situação. Enfim, você conseguir ajustar as coisas da vida. E todos nós temos muitas coisas, né, para serem ajustadas. Quando eu fui a primeira vez, né, consultar com você e passar pelo processo de hipnose, hipnoterapia,
eu fui muito disposta. Eu falei, Sim. eu quero muito curar o que eu fui buscar, né? Eu queria muito. Mas tem gente que não consegue, né? E você ainda usou um método, uma técnica que você usa com crianças, né? Sim, uma coisa bem lúdica, né? Que é com a criança bem lúdica. Você bem legal. identifica qual que é a melhor técnica para Aham. criança, porque tem toda uma conversa antes, tem aquela uma hora conversando com você, para você identificar qual que é o motivo principal, porque você vai escolher uma questão para resolver. É sempre a gente precisa de um foco, né? Porque às vezes a pessoa, nossa, é 1000 coisas, não dá pra gente resolver. Com a hipnoterapia a gente consegue aí, dependendo, eu não gosto de falar, tem muitos profissionais que falam, olha, eu te prometo a cura em uma sessão, eu não prometo nada, eu prometo sempre que eu vou dar o meu melhor para a pessoa. Mas a pessoa precisa querer também. Porque às vezes tem situações que a pessoa acha que quer resolver, mas tem um ganho secundário. Ela tem uma situação ali, uma crença limitante muito forte em relação àquilo. Então, realmente, será que ela quer? Então, por isso que eu acho também um acompanhamento, às vezes psicológico, é importante. Porque a gente consegue se conhecer, a gente consegue olhar, né, o que machuca realmente na gente e conseguir essa transformação. E toda transformação é de dentro para fora. E tudo é como eu enxerguei as situações, a maneira que a gente conta o que a gente passou. Né? Porque assim, eu passei por uma situação horrível e eu conto aquela situação para alguém como algo pior ainda. Mas talvez tenha sido mais leve do que eu estou contando. Então, tudo é na nossa vida como a gente enxerga. E às vezes, conversando com alguém, a gente consegue também mudar a nossa percepção sobre os fatos. Isso que é bacana, né? Porque a gente conhece ali com o nosso universo, com o que a gente conheceu em relação à nossa criação, as pessoas que estavam do lado da gente. Então, vai ali moldando, né, nós como seres e as nossas crenças. E quando a gente está com outras pessoas que têm um outro ponto de vista, fala, poxa vida, é verdade, faz sentido, né? E isso é muito bacana. Então, eu acho muito legal as pessoas buscarem se melhorar, né? E entender que todos nós que estamos aqui precisamos de ajuda, precisamos de aos outros e realmente ver o que a gente pode estar melhor. E tudo começa no pensamento, né? Às vezes eu estou ali com uma situação que está acontecendo, eu começo a pensar em relação àquilo, acho que todo mundo que está ouvindo aí já deve ter passado por isso. Você pensa em alguma coisa, vem uma resposta fisiológica. Nossa, dá um gelo na barriga. Você fala, nossa, mas eu estou pensando. E o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar a imaginação da realidade. Isso já foi comprovado cientificamente. Então, se eu estou pensando em alguma coisa que já aconteceu ou que não aconteceu, enfim, a nossa mente é muito fértil. A nossa bioquímica corporal, né, os nossos neurotransmissores, eles vão estar fabricando aquela situação. Então, a gente tem uma farmácia dentro da gente. E a gente pode usar essa farmácia contra a gente ou a favor. E tudo começa no nosso pensamento. Ele é um alicerce da nossa vida. Então, é muito importante, eu acho que para todo mundo até que está vendo aqui essa entrevista, né, independente se você vai escolher a técnica A, B, preste atenção no que você pensa. Isso é um trabalho diário e eterno. E eterno. Orar e vigiar a si mesmo, né? Nossa, orar e vigiar né? As únicas pessoas que a gente consegue mudar é a gente, com muito esforço. Né? Porque não tem nada que cai no céu. Tem a chuva, mas que ela evaporou. Ela evaporou dos rios, do mar, enfim, para poder voltar. Então nada acontece. O que é muito fácil, desconfia. Né? Porque na nossa vida a gente precisa se esforçar. Ninguém nasce sabendo de tudo, ninguém sabe tudo. E quando a gente, principalmente, eu acho, quando a gente vai tocar outra pessoa, né? Eu busco ao máximo que eu posso no meu trabalho olhar a pessoa como um todo, né? Não somente aquela situação. Porque somos pessoas vivenciando milhares de coisas, cada um com o seu olhar, mas a gente é muito além desse corpo físico também. Né? Obviamente que eu vou respeitar as crenças de cada um, mas ao meu entendimento em relação à vida é que somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Então, quem acredita em reencarnação, quem acredita nessa continuidade, imagina uma figurinha 3x4 de um filme gigante. E às vezes a gente está olhando aquele ponto e preso naquele, mas ninguém sabe às vezes os porquês. Eu fiz um curso com uma médica que é muito bacana, inclusive, o título do curso é o seguinte, né? A cura é uma escolha do espírito, da nossa alma. Então, para a gente se curar, a gente precisa querer se curar. Primeiro, a gente precisa saber que a gente está doente.
Então, acho que é um conjunto de várias coisas, né? Que a gente precisa sempre parar, pensar, refletir. E o pensamento, gente, ele começa tudo ali. Porque a gente pensa, já desencadeia uma emoção, e a gente começa a sentir. E se você não está prestando atenção, aquilo vira uma bola de neve. Uma bola de neve, que de repente você não tem mais nem controle daquela situação. Você não controla aquela situação e você está tão dentro ali, né, das situações e sem parar de se analisar, que daí pode ficar uma coisa bem complicada. Você disse que a nossa mente cria, né? Então, uma mentira pode se tornar uma verdade? Quantas pessoas não acreditam no que está falando, né? Mas e quando a gente diz que a gente não lembra o que não foi verdade? Porque é fácil a gente esquecer mentira, mas se a gente viveu, é difícil a gente esquecer, né? Mas se uma mentira pode virar uma verdade, mas a gente pode esquecer essa verdade. Então, a mente cria, mas não sustenta. Como assim a mente cria, mas não sustenta? Porque a mente cria a mentira, mas não sustenta porque a gente vai esquecer se foi mentira. Então, mas uma hora, quando você se conhece e você está mais próximo em busca da sua essência, o que é verdade para você, né? Porque o que é importante para mim pode não ser o que é importante para você. Cada pessoa é diferente. Então, eu acho que o autoconhecimento é sobre isso, porque quando tem alguma coisa errada, que é mentira, que não é real, o nosso coração não avisa. Você fala, você pode até querer tapar o sol com a peneira, milhares de pessoas fazem isso, eu já fiz isso, você que está ouvindo já deve ter feito isso também, quem nunca fez isso, mas no fundo você sabe, a sua intuição, ela está falando, olha, tem alguma coisa errada. O que é a intuição? Intuição eu acho que é algo que assim, você intui, né? Você percebe algo que geralmente, às vezes, não está tão explícito. Então você me fala alguma coisa, mas sabe quando eu não sinto verdade no que o outro me fala? A pessoa pode falar o que ela quiser, né? Mas entre você falar e aquilo ser uma verdade, porque tem gente que fala uma coisa, pensa outra coisa, sente outra e faz outra. Então a pessoa está completamente desequilibrada. E eu acho que a gente precisa buscar um equilíbrio no que a gente pensa, sente e faz. E isso é realmente um desafio e é algo para uma vida inteira, porque é muito complicado. Uma vez eu li que a intuição pode ser o teu cérebro reconhecendo algo que você já viveu parecido e te dando um alarme. Te dando um alarme aí, não que você viveu algo parecido, então cuidado. Né? Pode ser várias coisas, mas também tem, acho que muita coisa da energia, né? Tipo, você fala... Tô sentindo algo, eu sei que eu sei, mas não sei porque eu sei, mas tô sentindo, não sei explicar, né? Então a gente vai lá e percebe as situações, né? É bem interessante. Eu vi alguém falando também que como a gente identifica que é intuição, que normalmente para mim a intuição é o caminho do coração que você sim, tem que estar certo, né? Intuir. Porque nossa mente tenta boicotar a gente muitas vezes, né? Então, como que eu sei se é intuição ou se é uma ilusão da minha mente? E aí ela disse, a intuição incomoda, porque a intuição fica ali, dizendo o caminho para vocês, vai por ali, né? Então ela fica te incomodando até você ir para o caminho certo. Às vezes a gente vai contra a nossa intuição e não dá certo. Né? Mas quantas vezes você não está ouvindo o que o seu próprio coração diz? Quantas vezes você está tão ocupada com rede social, com séries, com filmes, com milhares de distrações que nós temos, porque essa geração, né, tem bastante estudo, bastante gente falando sobre isso nesse momento, que é essa geração da dopamina, né? Que é esse prazer, a gente está muito nessa coisa do hedonismo, eu preciso sentir prazer a todo custo. Então também tem muitas pessoas que não conseguem parar, acalmar, refletir, se conectar com elas mesmas. Porque exige esforço. Evoluir exige esforço e sacrifício. Sair do conforto. Sair do conforto, né? Então é importante, por exemplo, eu quero ficar com um corpo bonito. Eu preciso ir para academia. Eu não posso ficar comendo chocolate. Eu preciso me esforçar para aquilo. Eu não posso falar, ela não queria ficar com um corpo bom. Vai para academia para mim, vai malhar para mim. Faz um cardio. Não dá. Então, se eu quero evoluir também, é algo muito eu comigo mesmo. Se eu quero adquirir conhecimento, eu preciso estudar. Então, assim, tudo que a gente realmente quer, a gente precisa se esforçar. Existe um valor, né, mais que importante. Não é assim, as coisas... Tudo que vem fácil, vai fácil também. Então, eu acho que a vida, que é importante a gente entender que a gente precisa, primeiro, aprender a lidar com frustração. Porque nada vai ser do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer.
Isso é uma coisa, às vezes, muito imatura, que a gente fica criando na nossa cabeça, e a gente precisa realmente se olhar e olhar para a nossa vida e para os nossos atos e se instalar na realidade mesmo. Falar, peraí, será que eu não estou viajando aqui? Será que eu não estou, talvez, presa numa vontade em algo que eu quero, que é importante para mim? Mas o que é importante para mim, às vezes, pode não ser para o outro. E a gente vive numa sociedade. Às vezes, o que é bom para mim, talvez não seja o melhor para o todo naquele momento. Então, acho que é tudo muito complicado, né? Se a gente parar para pensar assim, nessas pessoas que estão presas ali naquela ego trip, naquele egocentrismo que não consegue ver um palmo ali na frente. Então, mais importante, eu acho, da nossa vida é o autoconhecimento, e a hipnose, eu acho que é muito legal para esse autoconhecimento, porque a gente consegue silenciar e se ouvir e fazer trabalhos que a gente consegue trabalhar através de uma hipnose ericksoniana, através de uma regressão de memória. Eu consigo fazer uma projeção. A pessoa, por exemplo, tem medo de altura, ela tem pavor, então eu consigo fazer uma projeção futura para ver se aquilo ficou mais tranquilo para ela, né? Se ela não está ali realmente se apavorando. Então a gente consegue muitas coisas, né? Com a PNL também, programação neurolinguística. Então a gente consegue fazer vários trabalhos para tirar aflições que as pessoas estão passando ali, provas, né? São coisas difíceis, mas, na minha opinião, o principal é eu me autoconhecer, eu aumentar um pouco a minha percepção, né? Criar consciência até das coisas que eu preciso me transformar. E o autoconhecimento, às vezes, é um processo tão doloroso, né? Dói, porque a gente não quer ver. A gente não quer ver porque a gente também só está pensando na gente, né? Sim. Porque a gente está ali, daquela ego trip, que nem você falou, só pensando na gente, esquece que quando as coisas dão errado, elas estão dando certo. Porque se uma porta fechou para você, aquela porta não era sua. Sim. Uma outra porta ia ter algo muito melhor. Essa outra porta que não abriu era para outra pessoa, né? Então, eu acho que quando a gente entende isso, que a dor vem do nosso ego querer algo pra gente que é só pra gente, às vezes não é bom pro próximo, que nem você estava falando, não é bom pro coletivo, né? E eu acho que quando a gente entende isso, que tá tudo sempre certo, e confiar no processo, que aquele momento de dor vai passar, é um processo de evolução, é a fase do game, né? Sim. É a fase do game que você tem que evoluir para passar para a próxima fase. Acho que vai ficando tudo mais fácil, né? A vida vai ficando mais simples. Né? Mais leve, né? Mais leve. E as pessoas têm muito medo do sofrimento. Então, porque é uma condição nossa meio que natural, a gente foge do sofrimento e busca pelo prazer. Você já consegue agradecer o sofrimento? Eu sou muito feliz de várias coisas que eu já passei, que eu sofri, porque toda a nossa história, ela traz a quem a gente está nesse momento. Não esquecendo que eu preciso me esforçar, eu preciso estudar, eu preciso continuar melhorando, né? Porque é um ciclo, como eu falei, até o dia que a gente estiver aqui, até o último dia, tem coisa para melhorar. E não é só porque você trabalha com isso, aquilo, tô cheia de defeito igual qualquer pessoa, né? Tenho minhas falhas, tenho as limitações igual qualquer um, e só eu enxergando isso e me olhando como uma pessoa real, que vai ficar de mau humor um dia ou outro, é natural. Essa é a beleza de ser humano, né? Todo mundo tem altos e baixos, né? Então você precisa se entender como um ser frágil que nós somos e buscar você realmente se melhorar dentro das suas possibilidades. Então não adianta agora uma pessoa, né, tipo, que tem uma possibilidade, enfim, eu tenho, sei lá, 1,5 m, vou achar que eu vou para NBA. Né? Existem coisas que já estão dentro da gente e que mostram um caminho, uma facilidade maior. Então é você olhar o que você gosta, o que faz o seu coração vibrar e se esforçar dentro daquilo. E não ter medo do que você pode fazer, não ter medo de sofrer, não ter medo da solidão, porque as pessoas também têm muito medo de ficar sozinha. Obviamente que é super importante, a gente convive na sociedade, é muito legal a gente ter pessoas para compartilhar a vida, mas é na solidão que a gente evolui, que a gente cresce. Nesse momento... Solitude. Solitude, né? A gente com a gente mesmo. É muito bom, muito bom. Fita, hipnose pode ajudar a curar males físicos? Olha, depende, assim, males físicos, não diria, eu não quebrei um osso, alguma coisa, e você vai resolver. Você pode mudar, assim, transformar aquela situação da dor que você está sentindo. Você consegue deixar aquela dor, você aprender a lidar melhor com a situação, mas algo que precisa de um médico, é só o médico que faz. Então, se você identifica que o que você tem, às vezes uma doença crônica, algum mal físico,
você tem que foi gerado por uma questão emocional. Porque nossa mente cria doenças, né? Exatamente. Então, daí você tem que transformar o mal pela raiz. E se é uma situação dessa, com certeza, né? Porque você imaginou uma situação e através daquela imaginação e daquela mente sem percepção, você foi criando o pensamento, que foi gerando sentimento, que daí partiu para uma ação. E assim vai o ciclo. Você não para olhar, de repente se desencadeia uma situação que advém de algo emocional. Aí a gente consegue, com certeza, trabalhar em cima. E quando você entende o gatilho, né, que gerou... Porque a nossa mente é muito curiosa, ela vai criando coisas que você não entende. Então, ela criou uma doença, então se você criou uma doença, então a tua mente também pode curar uma doença. Com certeza, nosso corpo, ele fala com a gente. Então, eu acredito que toda situação que a gente passa a nível de doença, você tem que ver, além do porquê, né, que eu tô com essa situação, é para quê que eu tô passando por isso. O que que isso tá querendo me mostrar? E eu acredito que a hipnose também é muito interessante para você aprender a lidar. Ela não vai curar qualquer coisa, né? Não vai curar tudo. Não é milagre. Mas o milagre é você escolher fazer o seu melhor a cada dia. E quando você pega essa força que você tem interior, que todos nós temos, e a gente usa isso ao nosso favor e não contra a gente consegue escolher o nosso melhor a cada dia. Porque eu sou muito intensa, né? Sou escorpiana, intensa, sinto tudo muito. E às vezes eu falo, ô corpinho, obrigada. Obrigada por você estar segurando o meu espírito, né? Minha alma, porque a casinha é do nosso espírito, né? Sim. Então eu falo, eu cuido o melhor que eu posso do meu corpo, porque olha, ele segura cada uma. Falo, obrigada, corpinho. E ele sofre também com tudo isso que você sente, né? A gente vai sentindo e a gente vai... Às vezes você passou por uma situação de estresse, de repente você vai lá, resfriado. Baixa imunidade, aí começa a dar isso. Quem tem milhares de coisas. Doenças autoimunes que são geradas. Não, e se a gente nem presta atenção nisso, a gente, poxa, uma doença atrás da outra, uma coisa atrás da outra, mas espera aí, por que que isso está acontecendo e para quê? Talvez exista atrás de tudo isso um comportamento que eu não estou conseguindo enxergar, eu estou negando. Então, um acompanhamento psicológico, seja pessoa que vai no psicólogo, que vá num psicanalista, é muito interessante também, porque eu trato com a hipnose, mas existe pessoas também que eu atendo com a psicanálise, que vão toda semana. Integrando, né? Integrando, né? Eu já faço essa integração de todos os estudos aí que eu venho fazendo, mas é importante a gente saber o que a gente quer na nossa vida, né? Então, eu quero melhorar, eu preciso me esforçar para aquilo acontecer. No processo da hipnoterapia, durante a hipnose, porque você fica consciente, você fica acordado, você não apaga, como muita gente acha, que não vou lembrar, vou ter que gravar. Você fica consciente, né? Como que eu sei se é a minha mente acessando o subconsciente para descobrir alguma coisa, né? Para descobrir algo que eu vivi, o porquê que eu estou sofrendo aquilo, ou como que eu sei se a minha mente está criando algo? Olha, isso não dá para saber, né? Independente, tem situações que eu já ouvi pessoas falando, mas e se a pessoa criou um fato que aconteceu aquela situação? Resolveu o problema? Porque a nossa imaginação é muito fértil. Então, se você vivenciou uma coisa que você falou, mas isso pode ser uma memória falsa, mas se aquela memória falsa, ela resolveu a situação, então aquilo serviu. Naquele momento fez sentido. Exatamente, fez sentido. Então aquilo a gente conseguiu usar aquela situação que isso só a própria pessoa sabe. Eu gosto de falar isso, né? Quando eu vou atender também para as pessoas. Você se conhece melhor do que ninguém, mas o quanto a gente não esquece? Porque a nossa mente ela é dividida em partes, né? Então a gente tem a nossa mente consciente, que é onde a gente fica a maior parte do tempo, e a nossa mente subconsciente ou ali o inconsciente, que é aquele iceberg. Aquela pontinha de baixo e gigante embaixo. A gente vivencia naquela pontinha de cima, achando que a gente tem as respostas, achando que às vezes a gente sabe tudo, é por isso, por aquilo, mas embaixo que estão as respostas. E é aquele embaixo da água gigante que a gente acessa com a hipnoterapia. Você consegue se auto-hipnotizar para curar algum mal físico, algum mal emocional? Toda hipnose é uma auto-hipnose, é eu permitir me passar pelo processo. Então, obviamente, sim, eu consigo, mas assim, precisa assim, se eu tenho algum problema a nível emocional em relação com aquilo, talvez seja mais inteligente eu, como conheço as técnicas, alguém para me auxiliar. Te guiar. Me guiar, exatamente, porque eu tenho as minhas limitações. Quando a gente tem um emocional ligado, é tão mais difícil, não é? A gente olha a situação, quando a gente vê de fora, é outro olhar, porque você não tem aquele emocional
dentro da situação. E isso, muitas vezes, a gente realmente não enxerga as coisas como elas são. Sabe que uma experiência minha, eu detestava coentro. Algo simples, bobo, né? Sim, mas assim, eu detestava coentro. E eu viajava muito, ia para o Nordeste da Curte e fazia uma muqueca com muito coentro, né? De São Paulo para cima é muito coentro, de São Paulo para baixo é muita salsinha. Falei, gente, eu quero gostar de coentro, porque coentro é tão maravilhoso para a saúde. E eu estou sendo obrigada a comer coentro. Então, já que eu vou comer coentro, eu vou acreditar que eu gosto de comer coentro. Você começou a fazer essa auto-hipnose, você viu? Comecei a me auto-hipnotizar por acreditar que eu gostava de coentro. Hoje em dia você gosta. Hoje eu amo coentro. Eu tomo chá de coentro, eu planto coentro na minha casa. E eu não podia sentir o cheiro, diz que é genética, a gente não gosta. Sou do sul, lá não tenho o costume de comer coentro. Mas hoje eu passei de algo que eu detestava para algo que eu adoro. Você eu me auto-induzi. Exatamente, você criou esse condicionamento. Você falou, poxa, peraí, é muito bom. Então eu vou começar a ter prazer. É igual aquelas pessoas que não suportam o exercício. Aí você fala, poxa, mas tem tantos benefícios. Eu começo a condicionar a minha mente para ver o prazer e, de repente, aquilo vai liberar tantas neurotransmissores e tantas coisas positivas para o meu corpo que vai passando um tempo, eu começo a sentir prazer com aquilo. É isso. Não é? Consegue transformar a dor que você está sentindo até em prazer também. Você que está aí escutando, que você passou por aquela situação horrorosa, que você fala, olha, ainda bem que aquilo aconteceu. Se não fosse aquilo, não teria acontecido isso e aquilo. Enfim, todo mundo acho que já passou por uma situação dessas, né? Obviamente que quando a gente está passando pelo processo, é doído, é ruim, são questionamentos, mas o bom é, a gente sempre tem pessoas capacitadas para ajudar a passar esse processo de turbulência, né? Que é uma turbulência gigante a nível emocional. Muitas vezes também desencadeia coisas físicas, mas para passar por isso, você olhar de outra maneira e melhorar. Quais são os motivos mais frequentes que os pacientes te buscam a hipnoterapia? Tem bastante gente que quer emagrecer, que tem aquela luta eterna ali com a situação da balança, que é mesmo uma frustração, né? E o muito importante também é você começar a perceber como você conta as histórias. Porque eu estava até conversando com uma outra pessoa que estava querendo ser atendida, ela assim, daí eu vou fazer tal dieta, mais uma frustração. Então a pessoa ela já está ali, olha, trabalhando a mente para ser mais uma frustração. Então, assim, cuidado com o que a gente fala e principalmente a maneira que a gente fala. Então, isso é muito importante, a gente começar a corrigir o que a gente está falando. Então, isso é bem legal. Tem bastante pessoas que querem emagrecer, depressão, obviamente que tem situações que só remédio é uma fase, precisa, mas eu já atendi bastante gente que o remédio não estava dando conta. E que era uma situação ali um pouco mais, né, enfim, bem interna, que precisava se trabalhar, porque o remédio ele é importante, mas é aquela maquiagem, né? Então, assim, eu quero ficar bem, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar da minha pele, hidratar, tomar bastante água, para eu poder ficar bem. Obviamente que eu posso ali, isso é verdadeira beleza, né? Então, se eu coloco ali, tomo uma coisa horrível, e vou achar, nossa, tá bom. E muitas vezes o remédio faz isso. Não que as pessoas não precisem, tem gente que precisa, é importante um médico capacitado que realmente não esteja aí engolido pela indústria, né, farmacêutica. E hoje em dia eu vejo um problema também, não só na indústria da farmácia, né, dos remédios, como também dos suplementos. Isso virou outra febre. Então, assim, você precisa suplementar? Não é tudo, gente. E tem coisa que você precisa, tem coisa que não. Não é porque fez bem para A que você precisa. Então, assim, precisa fazer exame, precisa ir num médico responsável, porque muitos dos médicos, eles te passam a receita, eles estão ganhando daquela farmácia por trás. E não quer perder ali mais uma pessoa. Então, tem que ter cuidado com o profissional. Suplemento não é alimento, né? Suplemento só se estiver faltando alguma coisa para suplementar. Primeiro na natureza. A gente tem aí, né, o reino vegetal, é maravilhoso, é completo. Fita é vegana. Sou vegana. Então é completo. Se você não consegue fazer essas transformações, porque muita gente ela quer um milagre. Foi o que eu te falei, não existe milagre. O milagre é eu escolher que eu vou melhorar. Porque somos seres imperfeitos e seres precisando evoluir a cada dia. E prestar atenção no que a gente pensa, porque é o nosso pensamento que vai conduzir tudo. E se a gente não está prestando atenção, vira essa situação. Eu acho que eu vou resolver o problema da minha vida com aquele remédio. Ou eu acho que eu estou começando a ficar com um monte de doença, eu não quero malhar, eu não quero me exercitar, eu não quero mudar a minha alimentação, eu não quero nada, eu quero uma ilusão.
E essa ilusão, ela tem um preço, gente. E você pode estar pagando com a sua vida e com a sua evolução. A gente não veio aqui para fazer, eu vi outro dia um termo que eu achei maravilhoso, que era um turismo encarnatório. Para quem acredita em encarnação, não é um turismo. Obviamente, estamos aqui para ser felizes, né? A gente precisa trazer essa felicidade, porque eu acredito que a felicidade é muito importante. Mas não é só isso, é para coisa muito maior do que isso. Então, a gente precisa sempre se buscar informação, buscar se conhecer para a gente conseguir evoluir. E quando a gente está falando de mente, está falando de alimentação, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está alimentando a mente, né? Cuidar com o que a gente assiste, com o que a gente vê, com quem a gente conversa, o que a gente ouve. Tudo na alimentação, se a gente for ver aí outras, enfim, os hindus, enfim, as pessoas, eles falam prana, chi, você tem várias nomenclaturas diferentes dependendo do lugar para energia. O alimento, ele vai trazer energia. O que a gente assiste tem uma energia, porque está trazendo uma informação. E é importante, interessante a gente perceber até isso, né? O que a pessoa gosta, onde ela vai, o que ela escuta, diz muito sobre ela. Então, é muito interessante a gente prestar atenção, principalmente na gente, o que a gente quer, e fazer essas transformações, né? Porque tudo tem uma energia e a gente consumindo aquilo, a gente está consumindo aquela situação, porque a gente não vê muita coisa, né? A gente está aqui nessa terceira dimensão, a gente não enxerga. E se a gente pensasse que os pensamentos e o que a gente sente tem cores? Você pensa em alguma coisa bacana, vai ter uma cor alegre. Se você pensa ficar com raiva, vem uma coisa mais densa. Então, né, tem pessoas que têm esse olhar, conseguem ter acesso aí à quarta dimensão, que tem essa percepção. É por isso que eu acho que essa intuição, às vezes, ela vem também. Essa intuição também pode ser uma energia, porque muitas pessoas não chegaram num lugar tão animadas, chegou do lado de alguém, começa a sentir um mal, começa a ficar triste. Ou no ambiente. No ambiente. E se você não se conhece, e se você não está prestando atenção no que você pensa, no que você sente, aquilo entrou em você e você começa a alimentar achando que é seu. Se você é um pouco mais sensível, até você começa, e um pouco mais empática, né? Você começa a sentir a energia do outro. Total. E precisa se conhecer muito bem para identificar que aquela energia não é sua. Sim. Né? Você começa a se sentir cansado, meio deprimido, meio triste. Mas por que eu estou me sentindo assim? Sim. Às vezes não é a sua energia, é o do outro. Mas ela passa a ser sua quando você começa a alimentar ela. Né? E ela entrou ali em contato com você, porque tem uma ressonância também, né? Somos seres imperfeitos, então entrou naquela situação e você começa a alimentar e de repente vira seu e você nem sabe. Então, por isso, esse autoconhecimento, ele vai te trazer a percepção, peraí, isso não é meu, calma, deixa, o que eu posso fazer? Aprendi isso, isso e aquilo, então eu vou fazer isso para conseguir transformar essa situação. História da tua carreira, me conta um caso que marcou você, que te emociona, assim, quando você lembra. Olha, foi bem recente, vou contar algo bem recente que foi bem bacana. Eu atendi uma mulher de uns 50 e poucos anos, e ela tinha, desde os 15 anos, ela não conseguia se alimentar. Ela tomava o café da manhã dela normal, na hora do almoço e na hora do jantar, começava uma paranoia na cabeça dela, que ela ia engasgar, que ela ia morrer, então ela não conseguia ter uma refeição desde os 15 anos, gente. A pessoa tinha 50 e poucos, tranquila, e ela tinha que tomar água porque ela achava que ela ia morrer. Então, assim, era uma coisa horrível para ela, porque ela não tinha qualidade de vida, ela sofria demais. E a gente fez a sessão, em uma sessão, resolveu o problema. Eu falei com ela, falou, não, tá tudo bem, ensinei algumas coisas. Ela, não, eu tenho até medo, mas assim, eu tô me alimentando de até. Ela falou, mas eu tenho medo, será que não vai voltar? Eu falei, calma, é novo, você passou, imagina, dos 15 aos 52, você tendo uma paranoia na tua cabeça, que você vai morrer, que você vai engasgar, que você é isso, que você é aquilo. Enfim, então foi muito legal, assim, fiquei muito feliz e principalmente poder mostrar para as pessoas que às vezes o que você vem acostumando, já acostumei, não acostuma com coisa ruim, gente. Você não precisa acostumar, não, mas eu tenho um pavor, eu tenho um toque que eu até já acostumei, não precisa acostumar. A gente está aqui, a gente não precisa acostumar nada que tire a nossa paz, a gente tem que se acostumar. Então, a hipnose pode ser benéfica para toque, transtorno obsessivo, identificar, né, os gatilhos, emagrecimento, trauma, depressão, ansiedade, pânico, pânico, bastante situação. Eu acho que, e principalmente o autoconhecimento, a gente se conhecendo mais e a gente olhando para as nossas sombras, né, e trazendo elas, iluminando,
a gente consegue lidar melhor com a sombra dos outros. Isso é muito bom. E uma pessoa que está sofrendo por causa de um término, um divórcio, uma separação, a hipnose também ajuda a lidar com essa rejeição, né? Com certeza, com essa rejeição e até trazer essa força, porque muitas vezes a gente fica sofrendo, a gente acha que a nossa vida acabou, que não tem mais sentido, que nossa, Quem nunca? Quem nunca, né, gente? Mas assim, é você olhar para você. Nós somos os seres mais importantes da nossa vida, não que as outras pessoas não sejam, mas assim, eu preciso estar bem para mim. Se não deu certo com aquela pessoa, talvez não era para ser. Era naquele aquilo era minha, né? Exatamente. Durante aquele período foi importante até para você descobrir certas coisas, porque os outros, nessa convivência, tudo que incomoda demais em alguém está dentro de você e você não quer enxergar. Então é algo que você nega dentro, que às vezes você nem enxerga, mas tudo que incomoda muito em alguma pessoa, você pode ter certeza que aquilo é seu. É um conteúdo recalcado que você não consegue trabalhar, você às vezes não consegue nem identificar que você possui, e somos os espelhos dos outros. Então, eu identifiquei alguma coisa que me irrita muito, que me tira do sério, que eu fico, peraí, o outro é só um espelho, eu tenho que trabalhar isso em mim. Porque se está dentro de mim, se está me incomodando tanto, sou eu, não é o outro. Então, olha para você que o problema começa sempre dentro. A mudança sempre vai começar de dentro para fora. Então, você é vegana. Você enxerga o veganismo como um processo de expansão da consciência? Eu acredito que com certeza, na minha opinião, porque é sobre empatia, é sobre o amor, é sobre o respeito. A gente vive numa sociedade, né, que são pessoas que normalizam e falam comum é normal, né? Então a gente aprendeu muitas coisas que não são certas, se a gente parar para pensar, porque o que fazem com os animais é uma chacina diária, sem amor, sem empatia, e tem mais. As pessoas estão se alimentando daquilo, porque aquilo está na carne daqueles seres, né, que deveriam estar sendo olhado para a gente com respeito, com amor, mas a gente está objetivando seres, né, animais, para a gente poder consumir. Então entrou numa cadeia completamente doentia e desequilibrou completamente, né? E você está comendo aquela energia. Então, eu acredito que quando você olha para os animais e olha nas suas possibilidades de transformação, eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu acho que cada um tem um tempo, cada um tem as suas necessidades, mas o que importa é, eu posso olhar para o meu prato e saber que eu estou contribuindo para a evolução do planeta. Porque hoje em dia a gente tem essa informação que muitas das grandes queimadas e tiradas de pasto da Amazônia vêm desse lugar da alimentação, que é para plantar soja, que é para pasto, que a água, muita coisa. Então, assim, é olhar devagarzinho. Então, eu não consigo tudo, mas de segunda-feira eu já consigo. Tenho movimento segunda sem carne, eu faço de segunda. Então, agora eu acho que eu já posso de terça também. E é se informar. Eu acho que o que importa na nossa vida é a gente se informar das situações e saber que a gente não precisa transformar da noite para o dia. Se você não tem essa capacidade, porque muita gente não tem. Se eu quero um corpo bonito, eu não vou hoje na academia. Não, é constância. Então é se manter se informando sobre as situações, pesquisando sobre o assunto e não se culpar também. Porque tem pessoas que até a nível energético precisam daquele tipo de energia. Porque ainda está vibrando naquela frequência. Não é só uma proteína que a gente fala, né? Tem muitas pessoas que falam, uma proteína não é só sobre a proteína, é uma energia por trás. Então, assim, eu acho que é um passo a passo, mas o que importa é a gente olhar para o nosso corpo, a gente olhar para o meio com um olhar de saber que a gente vai errar muito, vai continuar errando, mas espera aí. Antes eu surtava 10 surtos. Sabe que agora eu surto só 9, de repente 8, 10, 7, vou diminuindo. Isso para qualquer coisa. O que me procuram bastante agora, contando essa história, me veio aqui, pessoas muito explosivas, que às vezes está numa situação de trabalho, sabe quando você começa a vir vem aquele quentão dentro, que você explode, tá rindo aqui, todo mundo. Quem nunca, né? Nunca, gente. Quem nunca foi essa pessoa? Mas tem gente que qualquer coisinha já esquenta, a pessoa fica assim, tipo aquela panela de pressão. Fica na defensiva e a panela já começa e surta. E eu tenho certeza que depois a pessoa fica tão mal,
É igual assim, quando a gente está, às vezes, em alguma situação, na família, enfim, na nossa família, às vezes a gente realmente não tem aquela persona, aquela máscara, a gente e os defeitos das pessoas, né? É mais complicado aquele núcleo, é delicado, eu acredito que para todo mundo. Então, a gente consegue ver ali as situações dentro ali da nossa família, é importante para a gente olhar, sabe? Falar, nossa, peraí. O lugar que eu tenho que ter mais empatia é lá dentro. E é difícil, né, gente? Tem os karmas familiares, né? A gente vem com clã familiar cheio de karmas. E o que eu tava falando dessa pessoa que estoura é igual da família, né? Porque quando a gente é grosseiro com família, estoura com alguém, eu tenho certeza que quem mais fica triste é você depois. Mas eu vejo isso por mim, porque quando eu saio, né, dou uma explosão, falo uma coisa que eu não devia, tipo, sou grosseira, eu falo, poxa, eu fico tão triste. Eu falo, putz, de novo. E é isso, e tá tudo bem, calma, tá tudo bem. Eu já fui grosseira hoje no jantar da família dela, amanhã eu sou só 9, depois é 7. E assim com tudo. Porque se você percebe, já é um caminho para evolução, né? E a gente nunca vai se arrepender de ser gentil ou de responder uma grosseria com gentileza. Isso a gente nunca se... Mas tem aquela reatividade, né? Então o nosso cérebro é muito rápido. E a gente está acostumado com bateu, levou. Então isso já é algo que acontece. Quantas vezes você não consegue frear? Porque o tempo de resposta a nível cerebral é muito rápido. A gente ainda não é Buda, gente, mas a gente pode exercitar, né, o caminho. Exatamente. Eu fui grosseira, falei, olha, poxa, calma, deixa eu me esfriar. Eu tô vendo que aquela situação tá me esquentando, eu saio, vou tomar um ar, vou respirar, vou falar, conversar comigo, vai falar, calma, ó, de novo, você tá esquentando, você tá... Então é você conversar com você e perceber dentro de você quais as situações que estão te gerando. Porque se a gente não tem, novamente, aquela percepção interior, as coisas vão acontecendo, você fala, cara, por que você estourou? Eu já nem sei. Você não está prestando atenção em nada do dia. Você fala, não, olha, aquela vez, a pessoa falou isso, me estressou. Então, assim, lembra, se alguém falou alguma coisa que me irritou, tá em mim, não tá no outro. Então, por que isso tá me irritando? Então, eu já vou percebendo situações para eu ficar ali dentro de mim, né? Aquele diálogo interior, para eu me autoconhecer melhor e conseguir me controlar diante das adversidades da vida, que elas não vão passar. Ninguém vai ser do jeito que você quer, ninguém vai fazer tudo do jeito que você quer, e não é nem interessante, porque a gente consegue evoluir realmente nessa mudança. Você não precisa pensar igual eu não preciso, a verdade absoluta não tá comigo, não tá em ninguém, mas a gente pode crescer um com o outro, né? Se eu olhar para você e falar, poxa, a Lana me veio com essa situação, não concordo com nada, mas e se eu olhar por aquela situação? Faz sentido. Talvez o olhar dela, a vida dela, então eu acho que isso é bem bacana. Você acredita que o caminho para o estado de felicidade é uma maior conexão de corpo, mente e espírito, os três conversarem ali? E como que é esse processo? Com certeza, nessa mente, o corpo e o espírito, a gente tá em equilíbrio. Né? Tem uma frase que eu amo, que eu aprendi, que fala, não precisa ser perfeito, basta ser equilibrado. Como eu começo? Prestando atenção no que você pensa e no que você sente e principalmente como você reage às situações. Eu acredito que o pensamento é o alicerce da nossa vida. A gente tem que estar atento ao que a gente pensa, ao que a gente sente, para poder agir diferente. E se você não tem condição ainda de agir diferente, não dá a resposta, fica quieto. Isso é um treino. É igual eu falei, corpo perfeito não vai ser do dia para a noite. Eu tenho que ter um tempo, então eu tenho que ter um tempo prestando atenção em mim, nos meus pensamentos. À noite, todos os dias, antes de dormir, pensa, poxa, o que me tirou do sério hoje? O que aconteceu? O que eu poderia ter feito? É importante essa autoanálise diária também, para a gente conseguir evoluir, porque sem percepção, se tá tudo bem, não precisa melhorar. E sem a gente parar e perceber também, você fica meio sem foco, né? A vida vai te levando. É igual o barco ali, a deriva. Qualquer vento é bom para quem não sabe onde quer ir. Mas se a pessoa quer se conhecer, quer melhorar e quer evoluir, ela precisa saber onde ela quer chegar. E para isso é importante essa autopercepção. E ela sempre, na minha opinião, começa com o pensamento. Gostou? Então, curte aqui o episódio, curte o canal, se inscreve no canal, compartilha. E esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!